Olá, pessoal, boa noite. Nossa, que prazer estar aqui, né? Estamos aí na quarta-feira já, meu Deus, como uma semana voa. E hoje, né, foi criado um buchicho aí na internet, né, com o nosso tema de hoje, na herança genética emocional. Você já ouviu falar disso? Então, eu tenho procurado trazer, né, dentro do tema de relacionamento amoroso, eu tenho procurado trazer temas diferentes, assim, o mesmo dia a dia, mas de uma forma diferente, para que nós possamos também ter outro tipo de visão, né? Então, enquanto vocês vão chegando, eu abri um pouquinho antes, eu fui ver aqui como é que era para preparar e acabei abrindo. 2 minutos, até é bom que a gente fica 2 minutos a mais aí conversando. Então, antes de nós entrarmos no tema, necessariamente, né, a herança biológica emocional, vamos entender o que isso significa e fazer um comparativo para que possamos entender, senão a gente vai ficar meio boiando aí. Ó, pensa o seguinte, pega uma família, né, e na família nós temos o quê? Uma herança genética, perfeito? Que é física. Essa herança genética, ela vai trazer a constituição do seu corpo, a cor dos cabelos, a cor dos olhos, né? O tipo, a saúde, né? A saúde, como que e alguns caracteres, né? Alguns caracteres que você vai herdar, né? Tipo de pele. Boa noite, Vivi. Tipo de pele, tipo de cabelo, enfim. Então, isso vai determinar, né, o seu biotipo. E ele está ligado naturalmente à sua família. Aí, tem uma outra coisa também, né, que agora, enquanto a gente vai conversando, e eu vou falando isso mais vezes, porque eu quero que você preste atenção e coloque para mim qual é a característica emocional da sua família. E pode ligar isso com profissão, que não tem problema nenhum, tá bom? Então, assim, ó, eu vou colocar isso para você poder entender. Eu conheço famílias, né, algumas, por exemplo, eu conheço família que está na quarta geração de professores. É incrível, né? É incrível. Os filhos nascem, né? E aí é uma família grande, entendeu? E foi lá os avós foram professores, os bisa, né? E vem vindo, vem caminhando. Oi, Walter, boa noite. Vem caminhando enquanto professores. E aí estão na quarta geração. A única pessoa que eu conheço, né? Eu, assim, pelo menos que a gente comentou, que tentou sair, foi uma moça de agora, né? Ela está com uns 40 e poucos anos hoje. E Iracema, boa noite. Ela tentou, ela se formou, ela foi para o magistério, se formou, e daí ela tentou ficar fora, se casou, separou. Bom, o que ela faz hoje? Leciona. Incrível, né? É incrível isso. Bem, aí eu conheço família de cardíacos. Né? Então, assim, os homens de uma determinada geração, aí tem fatos, de alguma forma morre do coração. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, morre do coração, tá bom? Aí eu conheço uma outra família que está na terceira geração de advogados. Edson, boa noite. Gente, eu estou só dando um tempinho que tem uma coisa muito interessante, muito legal. Então, assim, de advogados. Bem, então nós estamos falando, né, além desses caracteres físicos, nós estamos falando de caracteres intelectuais, né? Então nós estamos falando de escolha de profissão. A escolha de profissão, ela já vai para a emoção. Entendeu? Então, assim, eu me lembro que uma época a gente estava conversando com o meu professor, né? A gente estava estudando e dizia assim: é a profissão que escolhe a pessoa, né? Então a pessoa vai para a profissão porque ela tem aqueles caracteres, entendeu? Então a gente já está falando de emoção. Bem, aí nós temos uma outra coisa que gira dentro disso, das famílias, dos caracteres, são os adoecimentos. Aí, adoecimento, a gente está falando diretamente de emoção.
Então, vamos entender isso, porque a gente vai levar isso agora para a nossa herança emocional. Então, a gente falou assim de família de cardíacos, né? Então, assim, ó, para a pessoa ter um infarto, ou nem um infarto, ter lá uma questão cardíaca, precisa ter determinadas reações emocionais, agir de determinado modo emocionalmente, e isso no tempo vai gerar questões cardíacas, tá bom? Então, ou ser muito afetivo, né? Ou então, assim, pessoas que guardam muito as coisas, então tudo causa muito impacto, aí ela guarda. Geralmente são os bonzinhos, né? Os chamados bonzinhos, porque, boa noite, Simone, não expressa o que sente, ou ainda pessoas que, assim, se dedicam demais às outras pessoas. E eu não estou falando, nós vamos conversar isso aqui sem julgamento, tá bom? E eu não estou dizendo, e não vamos falar disso, se esse comportamento é certo ou errado. Nós estamos levando algumas características que vão conduzir a determinados acontecimentos. Tá bom? Aí, outras pessoas, né, outras famílias, a gente tem histórico de diabéticos. E aí, o diabético ele vai ter determinadas características também, né? E aí, o diabético a gente tem pessoas, né, com dificuldade de lidar na amorosidade. Geralmente, o diabético, a dificuldade dele é de externar o amor. Uma quantidade, é um amor muito grande, né? Ele tem muito amor, mas ele tem uma dificuldade de externar isso, principalmente com os mais próximos. E daí o amargor, né? Que é o excesso de açúcar, como houvesse uma compensação. E nós temos também, por exemplo, renais, né? Pessoas com pedra nos rins. E aí as pedras nos rins vão falar. Um dia a gente vai falar disso, tá bom? Que tem a ver com a emoção e que, vai lidar nos relacionamentos. A pedra nos rins vai falar de pessoa muito crítica, né? Pessoa muito perfeccionista. Perfeito? Bom, deixa eu só voltar um pouquinho, porque eles fizeram uma pergunta hoje, eu quero falar. O nosso assunto é quero salvar meu casamento. Tudo bem? Dentro do quero salvar meu casamento, nós pegamos hoje essa herança genética emocional, porque para a gente falar que foi a minha promessa de ontem, verificar o sistema familiar. E aí, o sistema familiar, ele vai falar de pontos chaves que vêm de geração em geração e que estão aqui hoje. Estão pegando no nosso relacionamento. E aí, assim, tanto no nosso relacionamento quanto ir ao encontro do relacionamento, tá bom? Ir lá, ter medo, ficar, não conseguir, escolher gente que não serve, quanto entrar no relacionamento e lidar com as questões do dia a dia que um casamento pede. Então, nós não estamos saindo do nosso tema, tá bom? Bem, aí, o que nós queremos... Então, assim, nós exemplificamos. Isso que acontece na escolha das profissões, que vai pela emoção, na escolha dos adoecimentos, que também fala do emocional. E aí, assim, se a pessoa nasce numa família que tem lá cardíacos, né, tem um grande número de cardíacos, ou de pessoas que morrem de câncer, por exemplo, se ela tomar atento, né, no que é que significa, por exemplo, o cardíaco, né, se ele é muito afetuoso, se guarda as coisas, se não tem dificuldade em se colocar, é o chamado bonzinho. Opa! Então, o que a vida está pedindo? Se eu estou chegando nessa família, é karma. É karma sim. É karma porque é para mudar esse comportamento, é para mudar essa situação. Esse é o karma. Karma são experiências, são aprendizados. Então, essa família tem esse aprendizado e nós que estamos lá também. Né? Qual é o nosso aprendizado? Vencer isso. Entendeu? Vencer essa característica, por exemplo, do cardíaco. Aí, se a gente tem lá, né, alguém, por exemplo, com pedra nos rins, né? E aí, assim, a família é muito rígida. A família vem com um histórico, um ou outro um pouco menos. Bem, se a minha família tem isso, de pedra nos rins, e é uma coisa que dói muito, é muito dolorida, ela vai e volta, né? É um processo longo, assim. Não é que é longo no sentido do momento, mas
Se a pessoa não toma cuidado, ela tem muitas crises, às vezes seguidas. Bom, então peraí, deixa eu, se isso fala de crítica, né? Então assim, a crítica ela vai, a crítica é como areia, sabe? Ela vai juntando, ela é árida, vai juntando, juntando até que forma a pedra. Legal. Então eu preciso agora olhar para mim, né? Faço parte dessa família, estou chegando, e eu não preciso necessariamente estar desenvolvendo uma pedra nos rins. Legal? Bom, ficou claro isso? Coloca aqui para mim se ficou claro, porque nós vamos agora para o sistema familiar. Diz para mim aí se você entendeu, porque se você não entendeu isso, a gente não vai conseguir entender o outro lado, né, que fala do sistema dessas emoções que pegam nos relacionamentos. Por favor, coloque para mim aí se ficou claro para você. Bem, então, dentro disso, o que que a gente, o que que a vida diz para nós que estamos neste momento? Tem algumas dificuldades hereditárias, fazemos parte deste processo, né? Só a Gesilda que entendeu, as outras pessoas não? Ah, legal, tem gente falando aqui, né, que fazemos parte deste processo e a nossa função dentro disso é verdade. A nossa função dentro disso é estar, vamos dizer, mudando esse processo. Tudo bem? Já que entendemos isso, vamos agora para o sistema familiar. Vamos pensar um pouquinho assim, ó. Então, nós estamos aqui, né? A maioria tem homem, tem mulher aí, então assim, sou eu tenho um pai, né? Eu fui gerada, né? Tinha um pai e uma mãe. Um pai e uma mãe que tinha um pai e uma mãe, que tinha um papai e uma mãe, e assim a gente foi. Então, assim, ó, o pai tem a família dele, a mãe tem a família dela. E aí os dois se uniram. Perfeito? Então, nós vamos ter os avós, né? E aí, os avós, que são os pais do meu pai e os pais da minha mãe. Então, a gente tem 4. E aí, nós vamos para os bisa. Então, vai para 8. Perfeito? Então, tem lá o pai da mãe, o pai da avó, o pai. E vamos pegar um pouquinho para trás, vamos pegar nos bisa, porque nem precisa ir tão longe, para a gente poder ter essa relação. Se nós pudéssemos estar hoje olhando para essa família lá dos bisa, né, trazendo pai e mãe de cada um lá, que vai para os avós, né, que vai para nossa mãe, que vem para nós. Perfeito? Eu falei de 8, não, vai para 16, né? Que vem para nós. Então, vamos pegar as mulheres em um primeiro momento. Essas nossa família, vamos pegar nos bisa lá, a gente tem ou foram escravos ou foram imigrantes, não é isso? Não tem muito mais que disto. Até pode ter, tinha gente daqui, mas já a nossa colonização, né, já foi através da escravidão. Então, assim, a gente vê a nossa herança, ou somos negros, ou somos índios, né, ou somos de imigrantes. Tem uma história aí. Então, são pessoas que vieram numa história de muita dor, de muito trabalho, né, de muito esforço, de muito empreendimento, tá bom? E uma vida intensa, intensa em todos os sentidos, porque as condições daquele momento, estou falando só da Bis, né? Eu estou ali, ó, pertinho aqui, né? A 4ª geração. A Bis, a avó, né? A mãe e nós, nem dá para ir muito mais para lá. Então, assim, como que este casal, lá, os 4, né, que era da minha mãe e do meu pai, né, como que foi essa geração deles e qual o sentimento, o sentimento que eles trouxeram da família deles. Então, qual o sentimento da mulher naquele momento, com casa, com filhos, com trabalho, qual o sentimento do homem naquele momento com a mesma perspectiva? Porque índio, escravo ou imigrante, não importa, ele teria que sustentar aquela família com condições muito precárias para nós, né? E para eles também. É que para nós olhando, era muito mais precário do que para eles olhando. E aí, essa família desenvolveu determinados hábitos, determinadas dores, alguns acontecimentos foram ocorrendo, e aí o que, que acontece? A bisa passou para a avó. Entendeu? Então, assim, a mãe passou para a filha.
ou para o filho, e o pai passou para o filho também. E aí, este sentimento, ó, nós estamos falando de duas pessoas, mas isso já vinha lá também de antes, mas já trouxe para a filha que ela já nasceu naquela família com aquela condição. Vamos pegar um exemplo, só para a gente poder entender. Ó, a Bisa, né? Vamos supor que fosse lá imigrante, chegando aí de um país estranho, com o marido, perfeito? E começando a trabalhar. Qual é a crença deste casal perante essa situação? Que eles estavam num país estranho e que tinha que dar muito, eles tinham que trabalhar muito, tinham que se esforçar muito para poder ter o que comer. Não é nem de dinheiro nós estamos falando, hein? Porque teve imigrantes que recebiam muito pouco, se era escravo, nem recebia. Nós pegamos uma situação um pouquinho melhor, tá? Bem, esta é a crença dessa Bisa que passou para o filho ou para a filha. Qual é a crença que essa filha traz, esse filho traz? Que tem que trabalhar muito para conseguir alguma coisa. Certo? Tudo bem? Bem, aí a filha trouxe essa herança, nós estamos falando só disso, porque tem outras, por exemplo, essa avó, essa Bisa, ela pode ter tido uma relação com o marido, entendeu? Até por muito trabalho, não sei o quê, muito tumultuada, agressiva, vamos dizer assim, né? De brigas, de muita confusão, de muita briga, de muita cobrança, de muito controle, porque tudo era muito bravo, né? Era a própria época, mesmo. E aí, assim, então essa mulher, vamos pegar a mulher agora, ela tinha a crença de que tinha que trabalhar muito para ter alguma coisa e que ela era dominada o tempo todo. Que tudo, mesmo nos relacionamentos, tudo era muito difícil. E devia ser mesmo, né? Porque um casal numa terra estranha, com quem que eles tinham amizade? Entre eles mesmos. Tá bom? Essa filha, que agora é vó, né? A sua avó, trouxe isso e também a vida dela não foi tão simples. Concorda? Porque ela trouxe isso, a Bisa deu uma vida um pouquinho melhor, mas não muito, né? Não muito, porque também não tinha muita condição. Legal. Então ela trouxe essa crença, muito embora a vida dela tenha sido um pouquinho melhor, mas ainda de muito trabalho, de muito esforço e nessa luta ainda com o homem. Vamos pegar agora o homem, só para a gente poder ver do outro lado, né? Vamos pegar o homem vindo, só para a gente poder chegar no dia de hoje. O homem que era o marido. O marido, ele tinha que ser muito forte, meio bruto, meio brusco mesmo, para ele aguentar a natureza, aguentar o trabalho, perfeito? Aguentar a intensidade de tudo daquilo e mais, ser rude e ser bravo, porque ele lidava com um relacionamento com um grupo de pessoas estranhas. E se ele fosse bonzinho, ele era achatado. Então, se ele era bravo na rua, ele era bravo em casa. Como é que essas crianças foram criadas? Bom, aí tá a avó. A avó veio, né? Então ela veio nessa rigidez, nessa força de trabalho e nessa crença de relacionamento. Então, o emocional não é que ele não aparecesse, ele não tinha tempo de ter fragilidade. Tudo bem? Gente, entre fome, entre o básico da comida e o emocional, quem é que vence? Então não tinha tempo para ficar doente, não tinha tempo para ficar reclamando da vida, não tinha tempo para ver que estava com angustiada, que estava com depressão, que estava com TPM, não existia isso. Calores da menopausa, não tinha nada disso. Não é que não tinha tempo para, porque a necessidade básica era maior. Tá bom? Aí chegou na mãe. Então, a faixa etária, não sei qual é a faixa etária de vocês, vamos pegar a faixa etária de 40 anos, mais ou menos, para a gente poder ter um parâmetro. Então, assim, aí veio a mãe, e a mãe de 40 anos atrás, né, não era muito, assim, era muito diferente da mãe de hoje, porque a condição era outra. Mas, ó, a formação emocional, psicológica, não mudou. Porque ela foi formada pela avó.
A avó formou a mãe que formou você. Então, agora, deu para entender? Eu quero só, me ponho aí se vocês entenderam o que a gente está falando. Esse comparativo para chegar no hoje. Então, a mãe, né? E a mãe de 40 anos atrás, ela já encontrou diferenças, né? Porque da forma como ela foi criada e da forma como as coisas estavam hoje, é uma coisa que a gente vê nos consultórios hoje, a mãe totalmente perdida, atrapalhada para lidar com esses jovens que estão chegando, muito inteligentes, e que, assim, num comportamento totalmente diferente dela. Muito diferente de nós, né? Por quê? Porque cada família que veio chegando, ela foi dizendo o seguinte: eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, certo? A bisa falou, a avó falou, a mãe falou, você falou. E a gente foi dando coisas cada vez mais fáceis para o nosso filho não passar o que nós passamos. E cada um foi falando isso. Tá bom, legal. Estamos aqui hoje. Hoje, agora, nós estamos falando de relacionamento. E nós estamos falando dos problemas dos relacionamentos, né? Das questões que ocorrem, desse emocional. Oi, Lita, né? Boa noite. Desse emocional que a gente tem e que entra na briga que a gente não sabe nem por quê. E ontem eu falei da identificação. Eu falei, olha, a pessoa fala, né? Eu dei o exemplo lá do arroz que queima lá, do marido que comenta que a mulher queimou o arroz lá e que ela fica muito sensibilizada porque se sentiu exposta. Na verdade, nem tem a ver com o arroz, né? Mas do quanto a gente traz essa memória de, como é que fala? Essa memória de ficar exposta, de falar o que está errado, entendeu? De ser criticada. Lembrei a palavra. A Lita é minha mãe, Edna. Tá legal. Ah, sim, bem-vinda. Então, olha que interessante. Nós já trazemos, então, a memória da crítica, ela não vem de agora, da nossa geração. A nossa bisa lá passou por isso. Porque, com certeza, né, se era uma imigrante numa terra estranha, quanto que ela não acertou? E não é que não acertou, não é isso. Né? Ela estava no experimento, aprendendo, a começar pela língua, né? Ela estava no experimento. Então, assim, essa história de crítica, essa história de abandono, essa história de rejeição, isso que nós sentimos hoje, que a gente vai lá de perdas, gente. Olha assim, olha a nossa Bisa, que veio lá como imigrante, olha o que perdeu, saiu de uma terra estranha, abriu mão de uma série de coisas. Então, a gente vem trazendo isso, e nós chamamos isso de sistema familiar. Estou levantando isso, não é para a gente ficar chorando lá com as nossas vozes, não é isso. É para entendermos o nosso emocional, entendermos como essas coisas acontecem e começarmos a olhar para os nossos pais de uma outra forma. Com os olhos do amor, da compreensão. Porque os nossos filhos também vão precisar olhar para nós assim. Mas como eles não estão ainda no entendimento, né, eles não sabem muito bem como é isso. Mas nós podemos fazer. E aí, essa herança, né? Agora, deixa eu voltar um pouquinho lá no começo. Lembra que eu falei, olha, se a gente vem de uma família de uma herança de cardíacos, ou de diabetes, ou de renal, das pedras nos rins, a nossa proposta é ser diferente para não passar por isso. Ó, é emoção, só que a emoção ela está sendo demonstrada no físico. Agora, vamos pegar essa emoção que está na nossa vida emocional, que está nos nossos relacionamentos, não só do casamento, mas está na família, está na amizade, está no trabalho, está na clientela, né? Porque é uma característica. Ela pode ficar um pouco mais leve lá fora. Boa noite, Lenilda. Ela pode ficar um pouco mais leve lá fora, um pouco mais densa aqui, mas ela permeia, ela caminha, ela se mistura por
todos os ambientes. Tudo bem? E aí, onde ela pega diretamente na veia jugular, né? Que é o vampiro, né? Tchum, e abre a jugular. No casamento. Por que no casamento? Porque está falando diretamente da afetividade. É o compartilhar, e lá não tem jeito, né? Compartilha mesmo. É o compartilhar. E aí a gente compartilha a vida, né? A gente compartilha o sexo, a gente compartilha a alegria, a gente compartilha o pão, e a gente compartilha a emoção e os problemas. Né? Então, enquanto tá no alegre, tudo bem. E aí, então assim, desta forma, a vida, né? A vida maior, a vida divina, a natureza, o nome que você quiser dar, isso precisa ser reorganizado. Né? Esse sistema familiar, ele precisa tornar redondinho. Então, como é que é esse redondinho? Não dá para mexer lá atrás, porque já foi e as pessoas, mas a herança está aqui. Legal? Pois é, cabe a nós administrar a herança. Tudo bem? Então, nós vamos buscar parceiros, de um lado e de outro, a gente vai buscar parceiros que complementem na emoção, para que nós possamos fazer essa troca, e vai ser o nosso assunto de amanhã, fazer essa troca, né, do que eu tenho, do que você tem, do que eu preciso e do que você precisa. O casamento é isso. E aí ele vai trazendo coisas, alguns comportamentos que são meus, e a gente chama isso de espelho. Alguns comportamentos que estão em mim, mas que eu não sei, mas eu consigo ver através dele. Entendeu? E ver através dele é consertar em mim. Então, quando eu vou lá e brigo com ele, porque ele tem lá e eu vou dar um exemplo, que ele tem lá um comportamento que eu não gosto, não é para ele, é para mim, porque a hora que eu organizar aqui, lá deixa de existir ou não me incomoda mais. Vamos pegar um comportamento? Você quer me falar alguma coisa aí? Para a gente poder pegar de exemplo? Senão eu acho um aqui. Vai, quem puder me fala alguma coisa aí. Senão eu acho aqui alguma coisa para a gente estar falando de exemplo. Me fala uma coisa que você não gosta do seu companheiro, uma coisa pequena, tá? Põe uma palavra para que nós possamos fazer a troca. Ou na sua companheira, também não tem problema nenhum, tá? Tanto faz. Entendeu? Bom, não está saindo, né? Então, deixa eu falar aqui. Deixa eu ver um exemplo aqui que a gente possa ver. Lenilda, né? Bico, legal. Bico, a gente pode falar de birra. Perfeito? É isso? Birra. Então tá. Vamos lá que o companheiro é birrento, né? Olha que interessante. Quem é que faz birra, hein? É adulto? Adulto faz birra? O vídeo não tá bom, linda? Em que sentido? Alguém me fala mais se não tá bem? Então, o que é birra, né? O que faz birra? Criança, birra mesmo é criança, né? E aquela fase lá de 2, 3 anos é que a criançada faz birra, né? Bem, aí, ó, se o companheiro faz birra, né? Tá falando aqui da Benida, me fala o que não tá bom no vídeo, tá? Se o companheiro faz birra, isso me incomoda, porque assim, só vale se me incomoda, tá bom? Ele faz birra e me incomoda, é só eu olhar aonde eu sou birrenta. Ó, a Vivi tá falando que a transmissão para ela tá boa, então pode ser seu, viu, Lenilda? Então, assim, ó, vamos voltar. O companheiro faz birra, né? Faz bico, faz birra, não fala, enfim, fica de mal. Isso aí é coisa de criança, tá bom. Mas eu não posso, eu sei que é coisa de criança. Não adianta falar para ele que é coisa de criança, ele vai ficar mais irritado ainda, né? Então, tá bom. Então, eu olho lá, não adianta eu brigar com ele. Se está me incomodando, é meu. Tá bom. Então, fez birra? Então, aonde é que eu faço birra? Onde você é birrenta? E a gente pode ser birrenta na maioria das vezes. Você quer ter um exemplo que a gente pode ser birrenta com a vida? Você já foi birrenta? Eu já fui birrenta com a vida. E eu aposto que você foi também.
Sabe quando a gente abirrenta com a vida? Era assim, não aceito, não aceito, não aceito. E a vida fica dando risada, né? Porque você foi lá, fez um planejamento, o planejamento não deu como você queria, e aí você vai lá, fica doente, aí você vai lá, fica deprimida, aí você vai lá e fica reclamando o tempo todo, aí você vai lá e desiste. Birra. E aí? Então, o que que eu faço? Bom, se não deu certo, vamos lá. Você pode até desistir, mas não desistir porque não deu certo, desistir porque não é. Então, vai lá, não deu certo o projeto, levanta, levanta quais são as coisas, vai lá para ver o que precisa ser consertado. E assim, não existe erro, né? Não existe erro. Existe experiência. Então, vamos lá ver a experiência que foi e vai crescendo dentro disso. Tudo bem? Bom, não dá para falar tudo hoje, perfeito? Era assim mesmo, é verdade, Vivi, a gente. É assim, ó, não dá para falar tudo hoje. Eu só queria que você entendesse. Agora vamos dar a solução disso, né? Como é que a gente soluciona isso? Ó, e a solução, gente, não é assim, né? Opa, já solucionou. Não. O que eu tenho a sugerir é assim: nós temos um sistema familiar, né? Nós temos coisas que precisam ser organizadas dentro disso, que vieram dos nossos antepassados, e a gente no Brasil, a gente não tem essa coisa muito de antepassado, né? É mais oriental, a gente nem olha muito isso. Mas, como nós falamos no termo de emoção, dá para voltar um pouquinho. E começa agora a reverenciar esses pais. Por quê? Porque eles, com certeza, ofereceram o melhor. Com certeza. Eu posso não ter gostado, não atender o que eu queria, mas era o que eles podiam. E era o que eu precisava. Tá claro? Ó, vamos, guarda, põe isso lá na sua geladeira, tá? Não era o que eu queria, mas era o que eu precisava. Então, assim, eles fizeram o melhor dentro disso. E é dentro disso que eu sou a pessoa que eu sou hoje. Como que você é hoje? Perfeito? Saudável, íntegra, empreendedora, trabalhadora, honesta, dá conta de você, inteligente, batalhadora. Pois é, foram os seus pais. Você tinha suas características, seu DNA estava lá, mas alguém foi lá e pôs esse DNA para produzir. Quem fez isso? Nossos pais. E aí nós precisamos olhar. O que que acontece? Se a gente conseguir. Gente, você trabalha para a vida toda e mais 6 meses, tá? Não é um dia. Se a gente conseguir olhar para esses pais, trazer essa amorosidade, né? Ela vai crescer. E aí, envolvê-los nisso. Sabe o que que a gente faz? Essa, essa situação emocional de dor, ela dilui, porque ela vai para o amor. E aí, vou te contar uma historinha. Fica entre nós e a torcida do Corinthians, tá? Nós mudamos o DNA emocional dos nossos filhos. Você não vai lá mudar o DNA dele, não é isso. Mas você começa a mudar a energia, a egrégora. Lembra que a gente falou de. Acho que eu falei de egrégora? A egrégora. O que é egrégora? Eu vou falar da energia, depois a gente fala de egrégora. A família, toda família, ela tem uma aura energética, tá bom? Toda família tem. E aí, assim, algumas famílias têm a aura amorosa, algumas famílias têm a aura de violência, algumas famílias têm a aura de trabalho, entendeu? Algumas de cuidado. Bom, enfim, eu tô falando, não é uma coisa só, mas tem uma que prevalece. Aí, da família. Essa aura da família, né, ela vai se unir com uma coisa maior que a gente chama de inconsciente coletivo. Porque vem do inconsciente coletivo isso. Uma coisa maior que está no universo como um todo. E todos nós participamos. É como se você tivesse um grande aglomerado de nuvens, tá bom? E você fosse lá e pegasse um pouquinho para você e fizesse o seu cantinho aqui na sua casa de nuvem. Mas você pertence àquele grupo grandão. Todos nós pertencemos a esse grupo grandão, tá bom? E o que acontece? Na medida que nós mudamos essa energia da nossa família,
a gente muda essa emoção. E aí mudamos, né? Nós vamos mudando o campo dos nossos filhos. Já podemos fazer isso a partir de agora. E aí nossos filhos vão ficar mais suaves, a dor deles vai diminuir no sentido de ter que resolver. Eles vão ter as questõezinhas dele, mas eu preciso levar a dele e a minha, como nós trouxemos dos nossos pais, a deles e a nossa, né? Nós podemos diminuir isso. Diminuindo isso, daqui a pouco ele está gerando. Quando ele já gera numa outra esfera, no DNA dos netos, né? Ou dos bisnetos, já virão de forma diferenciada. E muito mais, vou te falar, muito mais fluida, muito mais amorosa. E se você prestar atenção, isso é uma coisa que eu olho na minha família, tá bem? Olha na sua família, você, né, com seu pai, sua mãe e seus irmãos, tá bom? E aí agora, olha, essas famílias formaram a família deles, perfeito? A gente virou parente, né? Mas formaram a família dele. Se você prestar atenção, essas famílias, mesmo que eles tenham dificuldade, é muito melhor, assim, melhor, não é melhor de melhor, mas a vida deles é muito mais fácil e eles caminham muito melhor do que a gente caminhou com os pais. Me fala se você já prestou atenção nisso. Ou se eu falei claro isso. Então, quando a gente olha, né, olha os irmãos, as famílias, eles, né, são mais amorosos, são mais afetivos, as coisas parecem que vão mais fáceis, caminham de uma maneira mais fluida do que a gente teve com os nossos pais. Então, peraí, já avançou, né, já caminhou, já progrediu. Então, se nós conseguirmos estar resolvendo essa questão familiar, da emoção da família, e curarmos, pelo menos melhorarmos o nosso estado, porque nós já estamos no melhor, mas nós podemos fazer isso conscientemente. Imagine isso indo para os nossos filhos, porque é o ambiente que eles vão ter ao nosso redor, perfeito? E o que eles vão transmitir para os filhos deles. Tudo bem? Bem, gente, não dá para estender mais isso, tá? Amanhã a gente vai falar dessa história de identificação, tudo bem? Eu anotei aqui, eu queria falar sobre autossabotagem essa semana ainda, né? Essa história do casamento. Mas amanhã nós podemos falar dessa identificação um pouquinho melhor, não sei se você quiser um pouquinho mais isso. Me diz aí se entenderam o que foi dito, tá bom? Se não entenderam, se ficou... Não tem problema, deixa mensagem para mim. Entendeu? Deixa mensagem que a gente reforça. Pode fazer as perguntas, não tem problema, que eu respondo aqui. Tá bem? Se quiser falar em box também, fique à vontade. Silvana, boa noite. E agora, vamos estar encerrando. Gente, assim, ó, gostou? Foi um assunto interessante? Eu acho que você não conhecia, né? Pelo menos eu acho que a maioria das pessoas não conheciam. Gente, compartilha. Deixa outras pessoas conhecer isso. Leve para os seus amigos. Porque quando você faz isso, você entra nesse rol de ajuda sua, né? Que você recebe e você vai repartir isso com outras pessoas para compartilhar. E aí a vida, né, ela tem a gratidão de ajudar. Compartilha com outras pessoas. Vai lá no meu canal de YouTube, se inscreve. E essa aula já está no YouTube. Este assunto específico não está no YouTube, mas tem muita coisa lá que vai servir, nossa, de apoio até para o que a gente viu hoje. Tá bom? Então, não se esqueça de compartilhar, se inscrevam. E, ó, eu quero ouvir, né? É bom. Eu quero ver os comentários. Põe para mim aí na página o que você entendeu, se tem dúvidas, se você gostaria que falasse de outra coisa, que assunto que você queria, para a gente criar essa interação. Tá bom? Eu quero muito criar isso. Eu quero muito estar aprendendo com vocês, né? E passando o que eu aprendi também. Legal? Então, olha, um beijo no coração, minha gente. Até amanhã. Muito obrigada, viu?